Você já se perguntou de onde vêm os elementos que formam tudo ao nosso redor? A água, o ferro, o oxigênio que respiramos, todos eles têm uma origem surpreendente. Hoje vamos conhecer a história dos elementos químicos, desde o Big Bang até a organização da tabela periódica que usamos nas aulas de química. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo nasceu em uma grande explosão chamada Big Bang. Nos primeiros minutos, só existiam partículas muito simples. Com o tempo, essas partículas se uniram e formaram os primeiros elementos, o hidrogênio e o hélio. Nas estrelas, através de reações chamadas de fusão nuclear, esses elementos leves começaram a se unir e criar elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro. Até que, quando algumas estrelas explodiram em supernovas, espalharam esses elementos pelo universo. Foi assim que os átomos que formam nosso corpo e nosso planeta surgiram. Ao longo da história, os cientistas tentaram organizar os elementos químicos. No século XIX, o russo Dmitry Mendeleev criou a primeira versão da tabela periódica, organizando os elementos por massa atômica e propriedades parecidas. O mais incrível, ele deixou espaços em branco para elementos que ainda nem tinham sido descobertos, e ele acertou. Com o tempo, a tabela foi sendo atualizada e hoje os elementos são organizados pelo número atômico, ou seja, a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da tabela periódica de Dmitry Mendeleev para a tabela atual. E como vocês podem ver, a diferença é gigante. A tabela periódica atual tem mais de 100 elementos, organizados em grupos ou famílias, elementos com propriedades parecidas, como os metais alcalinos e os gases nobres, e períodos, mostram quantas camadas de elétron um átomo possui. A tabela também é dividida em metais, que ficam à esquerda e conduzem a eletricidade e calor, como ferro e cobre, não metais, que ficam à direita, como oxigênio e carbono, e os semimetais, que têm propriedades intermediárias. E agora eu vou falar para vocês como que a tabela periódica está presente no dia a dia de vocês. O ferro está presente todos os dias no nosso sangue e nas construções. O oxigênio está presente todos os dias na nossa respiração. O carbono, ele é base das moléculas da vida. O lítio, ele é usado nas baterias do nosso celular. E o gás hélio é usado em balões. E agora vamos falar da importância do químico Johann Wolfgang de Behrens. Ele foi o primeiro químico a dar um passo inicial na tabela periódica moderna. Johann, ele tentou agrupar todos os elementos químicos da tabela periódica em trindades, mas porém nem todos os elementos que eles conheciam conseguiriam ser agrupados em trindade. Como exemplo de uma trindade muito famosa formada por lítio, sódio e potássio. Assim, Johann de Behrens, ele conseguiu dar um passo inicial para a nossa moderna tabela periódica. E foi ele o responsável, no século XIX, no estudo da tabela periódica em seu passo inicial. Os elementos químicos são importantes para a natureza porque formam tudo o que existe, incluindo seres vivos, água, solo e ar. Eles participam de processos essenciais como respiração, fotossíntese, crescimento das plantas e ciclos naturais. Elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo mantêm o equilíbrio da vida e do meio ambiente. Além disso, são fundamentais para a saúde dos seres vivos e para o clima da Terra. Agora vamos pro quiz, né? Quiz 1. Cálcio, ferro e sódio são importantes para fotossíntese das plantas, formação das rochas, saúde e funcionamento do corpo dos seres vivos ou formação de nuvens? Se você disse C, você acertou. O que tornou Dmitry Mendeleev importante para a história da ciência? Letra A. Descobriu o oxigênio e a água, criou o modelo atômico atual, organizou os elementos na tabela periódica, prevendo elementos que ainda não tinham sido descobertos. D. Inventou o microscópio eletrônico. E aí agora eu vou dar um tempinho para você responder, né? Se tu disse letra C, parabéns, você acertou. E agora, quiz 3, né? Que é a última. Qual dos elementos químicos é a base das moléculas orgânicas dos seres vivos? Oxigênio, nitrogênio, carbono ou fósforo? Se você disse letra C, carbono, você acertou.
not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the